É isso aí, voltamos. Voltamos à criação do nosso CRM. Olha só, a gente tinha parado aqui na tela de usuários, no AppSheet, certo? Já tínhamos feito a cópia da nossa planilha de template. E agora vamos inserir aqui no AppSheet a segunda tabela. Vamos lá, vamos criar a tabela então de leads. Eu cliquei aonde? Nem mostrei para vocês, né? Mas eu cliquei aqui, adiciona nova data, né? Data, que é dados. Ele já me sugeriu, olha aqui, várias tabelas que existem na mesma planilha que conectamos aqui na primeira aula. Tá vendo? Contatos, account, aqui atrás de mim, ó, tá leads. É essa que vamos usar agora, ó, com os campos ID, criado em, atualizado em, o nome, a companhia. Então, vocês lembram, né, do conceito aqui, né? O lead são pessoas que podem estar interessadas num produto, num serviço que estou oferecendo. Vamos lá? Eu vou inserir a tabela lead, tá bom? E a tabela lead vai permitir atualizações, adições e deletar os leads depois. Próxima tarefa é verificar os tipos de colunas, certo? Então o ID está no tipo texto, ele já foi identificado como chave primária. A própria impulsionadora aqui do AppSheet, né, que é impulsionado com inteligência artificial também para criação, já identificou que esse campo deveria ter um ID único, né? Ele fica gerando códigos aqui para a gente sempre ter um ID diferente para cada lead, porque isso nos facilita os relacionamentos, tá? Agora, create at e update at, esses são dois tipos de campo que são de data e hora. Eu preciso saber que data que esse lead entrou aqui no meu AppSheet. Então vamos colocar aqui ele como date time, tá vendo? E update é a mesma coisa, date time também. Por quê? Daí eu sei a data e hora que esse lead foi atualizado pela última vez. E o nome? O nome ele já identificou que é um campo do tipo name. Sempre que é um campo do tipo name ou do tipo phone, é legal porque nos dispositivos móveis a gente tem aquele auto-preencher junto com os contatos, entendeu? Companhia, company, também pode ser name então, porque eu posso ter empresa cadastrada lá nos meus contatos. Daí tem o autocompletar. E-mail, é e-mail mesmo. Address é endereço, é importantíssimo também colocar em campos de endereço address, porque o AppSheet também tem aquela integração nativa com o Google Maps. Você vai colocando o endereço, ele vai auto-preenchendo. A gente já vai ver isso aqui. Fone, já falei, que também tem autocompletar. Foto é image, é um campo de imagem, é muito bom. Owner ID é interessante. Ele vai ser um campo ref. Lembra quando eu falei que tem relacionamento entre as tabelas? É esse campo ref que faz o relacionamento entre as tabelas, tá? Então, a gente tem um campo que vai fazer uma referência, então, para uma outra tabela. Aí eu vou pôr a tabela de usuários. Por quê? O usuário cadastrado que estiver inserindo esse lead do sistema é, por enquanto, o dono dele. Mas quando eu falo que inicialmente já pode ser um usuário cadastrado, significa que eu posso vir aqui no AutoCompute e colocar um valor inicial ou uma fórmula para computar ele no sistema. E o legal do AppSheet é que ele tem alguns tipos de funções já nativas do AppSheet, onde, por exemplo, eu posso identificar o e-mail do usuário logado. Então, eu já poderia sugerir que esse lead vai ser o e-mail desse usuário. A gente vai testar isso e vocês vão conseguir compreender melhor. Lead Search, esse daqui vai ser um campo do tipo enum, porque o enum é aquele lista suspensa, né? Onde quando a gente clica aqui nesse lápis, a gente consegue editar e colocar já direto na interface do aplicativo algumas opções. Vai ter alguns usuários que vão me perguntar se dá para utilizar uma lista que está na planilha para popular aqui esses valores. Dá sim, mas daí eu sugiro o campo ref ao invés do campo
enum para isso, tá? Campo enum é quando a gente consegue ter determinados tipos fixos que a gente pode incluir aqui, não na planilha. E o que pode ser o lead source nesse caso aqui? De onde conseguimos obter o contato desse lead? Redes sociais, eventos, anúncios, tem vários tipos que a gente pode colocar, depende também da regra de negócio da nossa empresa. Onde que a gente capta lead? É através de um site, é através de um evento, é através do e-mail marketing, ou eu só trabalho com venda direta? Eu coloquei então opções fixas aqui direto do AppSheet. Se está qualificado ou convertido, eu vou colocar que é um campo yes ou no. Yes ou no é um campo também conhecido como verdadeiro e falso, ou sim ou não, né? Então aqui eu acho que a gente já definiu todas as colunas da nossa tabela lead. Vou salvar e aí eu acho que a gente já pode fazer uma view para ele, tá? Lembre-se que as views elas podem estar aqui nesse menu de hambúrguer, como é o caso do nosso cadastro de usuários, ou pode estar também aqui na barra inferior, que seria a view primária aqui para o AppSheet. Então, para construir essa view da tabela lead e a gente poder cadastrar por aqui, vamos acessar esse menu aqui, que é o menu de App, e depois View. E aí agora, ao invés de criar no menu de navegação, que é o menu aqui de hambúrguer, eu vou criar aqui no menu primário, aqui junto com esse mapa. Vou clicar nesse mais aqui. Ele está me dando sugestões. Ele já entendeu que existe leads, uma tabela de leads, né, com dados. E ele está sugerindo criar uma view já de galeria ou uma view de card. Se você não quer usar nenhuma dessas sugestões, já vem aqui no Create a New View, tá? E aí você escolhe. É muito fácil. Aqui a gente já dá um nome amigável para ela. Leads, né? A gente vai trabalhar com que tabela de dados aqui? Tabela leads, né? E eu acho que os leads ficam legais como deck também, igual os usuários, tá? O mais importante aqui agora é saber dessa view, qual que é a view primária dele, que eu vou querer que seja a view primária, o próprio nome do cliente. Cadê? Tem name? Tem name. A secundária, eu posso querer ver o e-mail dele já logo abaixo, ou o telefone, dependendo aí da minha regra de negócio. O que eu quero alterar, então, acho que está no menu Display, aqui, é o ícone. O ícone para leads, um ícone... Leads a gente capta, né? Então, eu vou colocar esse ícone aqui de uma pessoa captando num call center, tá? Foi o ícone que eu escolhi aqui. Vamos salvar. E agora, vamos começar a popular aqui, através do mais, vamos começar a cadastrar, tá? Create at. Isso daqui é quando foi criado o lead. É muito provável que eu vá colocar uma fórmula aqui, porque isso aqui já poderia vir preenchido com a data de hoje, né? Que nem está aqui, hoje às 18h55 e 34. O nome do meu lead. Deixa eu pegar um lead aqui chamado Alex Ribeiro da Silva. Ou Silva só. Companhia dele? Acme. Pondo uma companhia fictícia. Um e-mail para ele também. Eu vou colocar um e-mail fictício aqui, tá? Tá vendo que tem o autocompletar aqui também? É isso que eu falei com os campos tipo e-mail, campo endereço. Olha aqui, quando eu começo a digitar o endereço, vamos colocar uma rua mais famosa. Rua Brigadeiro Faria Lima. Tá vendo o autocompletar que apareceu embaixo? Olha lá, ó. Tem um autocompletar, isso é muito bom. Telefone, também tem autocompletar aqui. Ó, o campo do tipo imagem, tá vendo? Ele vai permitir você abrir a câmera no celular, ou aqui, como a gente está no desktop, ele vai permitir abrir as suas áreas de trabalho, né? A sua área de trabalho com suas pastas. E eu vou compartilhar com vocês essa pastinha de avatar aqui já, para vocês escolherem aqui, se quiserem, na hora de construir. Está usando dados fictícios. Então, vamos colocar aqui... Escolher uma imagem aqui, esse daqui vai ser o Alex Ribeiro, por exemplo. Tá? Owner ID, olha lá,
ele veio aqui já um e-mail automaticamente, mas a minha fórmula veio com um problema. Ó. Sempre que tem esse sinalzinho aqui, é um sinal de alerta. Eu vou primeiro escolher, eu normalmente aqui, tá vendo que isso também é uma lista suspensa? Formada pelo campo do tipo ref, ele está pegando todo mundo que existe nessa tabela aqui, ó, usuários, tá vendo? Tem o Nilão e o Saul, certo? Então, quando você quer fazer listas suspensas com dados da tabela, é legal o ref, tá? Então, aqui vamos selecionar Nilão Conrado, tá bom? O lead source dele foi em e-mail marketing, ele ainda não é qualificado e não convertido. E vamos salvar. Aqui, a gente já vai ver que ele está processando a entrada de um novo item, e ele processou essa entrada do novo item aqui na view de leads, certo? Olha que legal, aqui eu já clico para editar esse lead se eu precisar, né? Eu já posso ligar com ele diretamente, quando eu estou no celular, inclusive, aqui já vê o mapa do endereço de onde ele mora, né? Onde ele está, aqui eu já posso mandar uma text message, um SMS se eu estiver no celular, e é isso, já temos mais uma tela de cadastro, tá? Vamos voltar sobre esses campos aqui, ó. Primary Header e Secondary Header. Então vamos lá, aqui ó, é cabeçalho primário, tá? E cabeçalho secundário. Seria essa parte e essa parte do deck, tá? Então eu poderia mudar, né? Falar aqui que é o nome da companhia no lugar e o telefone no lugar do Second Record, tá? E o Summary é algo que vai aparecer aqui no topo superior direito, tá bom? Como se eu quisesse colocar o telefone dele aqui também, tá? Vocês vão conseguir ir mudando para ver qual é a melhor disposição para vocês. E voltando aqui no View Type, tá? Para vocês verem também qual é o melhor tipo. Ele pode funcionar muito bem como um card. Olha lá, o card está mostrando o mapa no lugar, então vão ter regras de negócio que esse card aqui com mapa fica bem legal, né? Mas quando você trabalha com esse card, você escolhe que tipo de imagem vai vir aqui. Eu não quero card, eu posso escolher que seja foto no lugar. Para terminar aqui esse bloco, vamos fazer aquelas fórmulas que ficamos devendo aqui. Vou voltar para dados, tá? E vamos fazer aquelas fórmulas que eu fiquei devendo aqui em Create At e Update At, que inclusive dá para a gente traduzir esse nome aqui, tá? Não vamos mudar o column name, mas a gente pode mudar o display name. O column name tem que bater com o que está aqui na planilha, senão vai dar um erro, tá? Em nossa planilha, ela foi utilizada num modelo, né, que usa o idioma em inglês. Mas a gente pode vir aqui muito bem em display, ó, e mudar o nome para criado em, né? Criado em, tá certo? E aí é esse nome que vai ser exibido lá. E outra coisa, procuramos aqui também nas opções o autocompute. Lembra que a gente já fez um autocompute com o initial value, né? Aqui nós vamos usar uma estratégia, tá? Create at vai ser um valor inicial, porque eu só preciso saber desse valor uma vez, tá bom? Quando for criado um novo lead, eu quero só que vá lá e pega a data e a hora de qual esse lead for criado. Então a gente vai fazer a função aqui now, né, que é de agora, igualzinho numa planilha do Excel, tá? Vamos colocar a fórmula agora aqui, né, que em inglês é now, como valor inicial. Salvamos e damos done, tá? E vou salvar aqui no topo também. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o update at, só que aqui tem uma diferença lógica e estratégica aqui. Vamos antes vir aqui em display, então, colocar o nome em português. Atualizado em, né? Então, quando é atualizado, sempre que eu abra este cadastro para editar, ou seja, sempre que eu abra esse registro de lead para editar, eu vou querer que ele recalcule esta data e hora. Então eu vou usar ele como app formula, porque o app formula ele sempre vai recalcular a cada edição. Só que eu coloco a mesma fórmula aqui, que é o agora, tá? Salvamos. E beleza, vamos ver na prática o que aconteceu. Quando eu chego aqui no meu cadastro de lead, eu vou cadastrar um novo lead chamado Silvano Rodrigues Company. Ele vai ser da companhia Citizen Devs.
tá? O e-mail dele é silvano@citizendevs. O endereço, eu vou colocar um endereço qualquer aqui. Vamos escolher uma foto. Esse vai ser o Silvano. Eu ainda estou com um erro aqui nessa fórmula do Owner ID, tá? Mas o lead, quem está cadastrando ele, quem é o dono desse lead sou eu. E eu captei ele através de um evento, mas ele ainda não é qualificado e nem convertido. Criado em a data e o horário atual. Esse daqui, como é fórmula, tá vendo? Ele não deixa a gente editar. O que vai acontecer se no Silvano aqui agora eu for editar ele, ó? Mudou, já se passou 1 minuto, tá vendo? Desde quando ele foi criado. Então isso aqui calcula sozinho a todo momento. Esse não. E como que eu faço se eu não quiser deixar esse aqui editável, mas que ele fique estático, populado só na primeira vez? Eu venho aqui no Created At e ponho que ele é um campo não editável. É aqui em Update Behavior. Eu marco o Editable. Ele não é editado mais, tá certo? Vamos aproveitar e corrigir também a questão do porquê está dando erro no meu Owner ID. O Owner ID está buscando um usuário na tabela de usuários. E ele busca e preenche sempre a chave primária desse usuário aqui no campo. Tá? Como que a gente sabe isso? Se a gente ver aqui na planilha, você vai perceber que aqui em Lead, quando eu escolho o Owner ID, não é o e-mail da pessoa que está vindo aqui, está vindo esse código aqui. E esse código nada mais é que a chave primária, o ID, né? Que é a chave dessa tabela de usuários, onde o nilão do e-mail nilão@citizendevs é representado por esse ID, certo? E o que eu fiz na fórmula eu vim aqui e erroneamente eu falei para a fórmula preencher com o e-mail do usuário e não com o ID do usuário. Então, fica aquele alerta que é um valor que ele não encontrou. Só que como eu vou resolver isso? Eu vou continuar deixando aqui o user e-mail fórmula. E o que eu vou alterar é na tabela de usuários a chave primária dele. Em vez de ser o ID, pode ser o e-mail a chave primária. Eu só vou poder ter uma chave, tá? Uma aqui para cada tabela. Vou mudar a chave para o e-mail, né? Porque o e-mail também é único. Não existe 2 e-mails iguais. Então, dessa forma dá certo. E daí, quando eu for cadastrar um novo lead aqui agora, do qual eu vou cadastrar a Alice. Agora, quando eu fui colocar para ela o Owner ID, já veio certo, sem aquele erro, porque agora bate, né? O meu e-mail bate com a chave dessa tabela de usuários. O que mais deu certo aqui? Eu estou coletando o dado criado pela primeira vez, mas ele não é mais editável. Eu salvo. Quando eu vou fazer uma alteração, olha lá, aqui é 19,21 e aqui continua 19,20. Legal, pessoal? Já pegamos aqui alguns conceitos de fórmulas e de criação de relacionamentos entre tabelas, a diferença dos relacionamentos com os campos enum e algumas configurações de visualização e de experiência do usuário. Espero vocês no próximo vídeo, hein? Deixa o seu like. Ativa o sininho para as notificações.